Olá, tudo bem? Eu sou o professor Everton Amorim e você está em uma aula de matemática. Essa aula de matemática está sendo preparada para o nono ano da Escola Isaac de Alcântara Costa e a intenção é utilizá-la no dia 19 de 5 de 2021, entre as 2h30 da tarde e as 4 horas. Como agenda, ela traz para a gente a correção do último exercício que tratava a respeito de quadrado da diferença de dois termos. Esse exercício foi passado no dia 13 de maio. E também nessa aula será trabalhada um simulado da OBMEP 2021. Observando esse exercício que trata a respeito do quadrado da diferença de dois termos, nós temos aí já de cara as questões com os seus devidos gabaritos e iremos desenvolver alguns desses itens para buscar compreender por que isso funciona desta forma. Então, observando essa letra A que diz x menos 3, tudo isso ao quadrado. Como é que eu desenvolvo isso? Lembrando para a gente qual é a nossa regra. No quadrado da diferença de dois termos, eu tenho como regra para desenvolver isso o seguinte: eu posso dizer que eu desenvolvo isso da seguinte forma: é o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Everton, como é que eu chego nisso? Eu chego nisso a partir de uma fórmula, e eu crio essa fórmula a partir de uma dedução quando eu faço essa multiplicação menos 3x vezes menos 3x. Essa fórmula facilita o meu processo. Aí vamos desenvolver o que for possível. X ao quadrado permanece x ao quadrado, menos 2 vezes 3 é 6, o x permanece, mais 3 ao quadrado é igual a 9. Observando agora o item B, nós temos o seguinte: x sobre 3 menos 2, tudo isso elevado ao quadrado. Como é que isso aqui vai funcionar? Quadrado do primeiro menos, muito importante lembrar do menos, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Qual é o quadrado de x sobre 3? Vai ser x ao quadrado sobre 9. Everton, por que isso acontece? O x vai permanecer ao quadrado, não tem o que desenvolver, e o 3 vezes 3 é igual a 9. Menos 2 vezes 2, 4. 4 vezes x, 4x. 4x sobre 3 mais 4. Esse é o nosso gabarito. A fim de tentar deixar o nosso vídeo não tão longo, observemos agora a letra E. Na letra E nós temos x ao quadrado menos y ao quadrado, tudo isso elevado ao quadrado. Aí nós vamos ter potências de potências. O que vai acontecer? Eu tenho o primeiro ao quadrado, ou seja, x já está ao quadrado. Vejam só, ele já está. Agora eu vou elevar novamente ao quadrado. O primeiro ao quadrado é assim, x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro, lembrando que o nosso primeiro termo é x ao quadrado, vezes menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo é y ao quadrado, mais o quadrado do segundo, y ao quadrado, e aí eu elevo ao quadrado novamente. Nesse ponto, eu vou realizar as potências de potência. Vou ficar aqui com x à quarta. Lembrando, como é que eu faço uma potência de potência? Repito a base e multiplico o expoente de dentro pelos expoentes que aparecem fora. Menos 2 vezes x ao quadrado, y ao quadrado, não tem o que fazer, vai ficar da mesma forma, mais y elevado à quarta, e este é o gabarito da nossa letra E. Desenvolvendo agora a letra H. Na letra H nós temos x sobre 2 menos y sobre 3, tudo isso elevado ao quadrado. Quadrado da diferença de dois termos, nós iremos desenvolver da seguinte forma: x sobre 2 menos y sobre 3, tudo isso elevado ao quadrado. O quadrado do primeiro
menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. O quadrado do primeiro vai ficar x ao quadrado sobre 4 menos, olha que interessante, eu tenho aqui 2 vezes x dividido para 2. 2 vezes x dividido para 2, o resultado é só x. Por quê? Porque o 2 dividido por 2 sobra 1. Aí vai ficar x y sobre 3. É o meu resultado. E lá na frente, y ao quadrado sobre 9. Lembrando que tem um mais aqui. E esse é o gabarito da letra H. A segunda questão traz uma questão que é muito semelhante à que a gente trabalhou no quadrado da soma. Ela diz o seguinte, ela pede para você perceber como Ana utilizou a ideia de produto notável para calcular o quadrado de 16. E aí ela desenvolve o quadrado de 16 da seguinte forma. Ela diz que 16 ao quadrado pode ser a mesma coisa que 20 menos 4, tudo isso elevado ao quadrado. E aí ela desenvolve utilizando a fórmula do quadrado da diferença, que diz que é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E chega, teoricamente, com mais facilidade, ao resultado que é 256. E aí é pedido que você faça isso com 17, com 19 e com 14. Todos eles estão aí colocados na nossa imagem e eu acredito que com a riqueza de detalhe que eu não precise detalhar mais do que está exposto aí nessas letras em rosa. Na terceira questão, ele pede qual é o polinômio que representa a área do quadrado verde. E aí vocês precisam observar o seguinte. Aí nós temos esse quadradinho verde que, a princípio, não é demonstrado qual é a medida dos seus lados. Mas se você observar à direita, você vai ver que esses dois quadradinhos rosas têm como distância m. E o quadradinho rosa da parte de cima tem como distância n, a largura dele. O que é que isso significa? Significa que a largura, a altura aí do nosso quadradinho é igual a m menos n. Da mesma forma, acontece na parte de baixo. Na parte de baixo, eu vou ter aí, nessa parte de baixo, m vezes n também como lado do meu quadradinho verde. E o que é que vai acontecer? Eu chego no seguinte, eu chego que a área de um e aí no caso é um quadrado, a base vai ser igual à altura, mas a área vai ser esse lado ao quadrado, ou seja, vai ser m menos n elevado ao quadrado. M menos n elevado ao quadrado. Se é m menos n elevado ao quadrado, eu tenho aí, então, o quadrado da diferença de dois termos. Com o quadrado da diferença de dois termos, eu vou ter como resultado o que está exposto aí. M ao quadrado menos 2 vezes m n mais n ao quadrado. O que é isso, Everton? É o conceito da nossa fórmula, o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. A próxima questão, questão 4, é uma questão bastante interessante. Ela diz, sabe-se que a menos b ao quadrado é igual a 16, e a ao quadrado mais b ao quadrado é igual a 106. Calcule o valor de ab sobre 3, sabendo que a é maior que 0 e que b é maior que 0. E aí ele dá como resultado 15 para a gente. A gente vai tentar comprovar que realmente é esse 15. Vamos trabalhar a partir do quadrado da diferença, que é o que nós estamos estudando. Ele diz que o quadrado da diferença é igual a 16. Vou desenvolver esse quadrado da diferença para tentar compreender, encontrar uma maneira de entender uma forma de resolver esse problema. Vou desenvolver o quadrado da diferença. Vai ficar a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. Só que ele já me dá o resultado. Ele diz que isso é igual a 16. E isso vai ser igual a 16. Observe o seguinte. Lá do outro lado, eu tenho a minha outra equação que diz que a ao quadrado mais b ao quadrado é igual a 106. Eu vou tentar transformar isso aqui de tal modo que eu fique com algo parecido com o lado de lá.
Vou desenvolver. A ao quadrado mais B ao quadrado menos 2AB é igual a 16. Por que eu fiz isso? É só uma reorganização para eu chegar próximo a esse A ao quadrado mais B ao quadrado. Vou pegar agora esse menos 2AB e vou levar para o outro lado da igualdade. A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a 16, tá negativo, passa positivo, mais 2AB. Chegando aqui, eu tenho A ao quadrado mais B ao quadrado. E lá eu tenho A ao quadrado mais B ao quadrado. O que isso significa para a gente? Significa que eu posso pegar essa parte da minha equação e igualar a essa outra parte da minha equação. Se tudo aí é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado, nada me impede de fazer essa igualdade. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou escrever o seguinte. 106 é igual a 16 mais 2AB. Nesse ponto, é interessante que eu reflita o seguinte. O que de fato é que eu estou procurando? Eu estou procurando o resultado de AB sobre 3. E o AB aparece aqui. Quer dizer que, por intuição e observando isso, eu estou indo no caminho certo. Então, vou continuar com o desenvolvimento. Esse 106, vou pegar esse 16 que está positivo e vou trazer negativo. Vai ser igual a 2AB. 106 menos 16 é igual a 2AB. 106 menos 16 é igual a 90. 90 é igual a 2AB. Se 90 é igual a 2AB, AB é igual a 90 dividido por 2. Everton, por que isso? 2 está multiplicando, passa dividindo. Nada impede de eu trocar essa ordem só para eu chegar nesse resultado de quanto vale o meu AB. O meu AB vai ser igual a 45. Não cheguei na minha resposta ainda. Minha pergunta é, quanto é AB dividido para 3? Eu sei que AB é 45. 45 dividido para 3 tem como resultado 15, que de fato é o nosso gabarito. A quinta questão traz para nós o seguinte. Sabendo que A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a 52 e que AB é igual a 24, calcule o valor de A menos B ao quadrado. A questão está dizendo aí para nós que o gabarito é 4. Então, a gente vai tentar descobrir como é que é possível encontrar esse gabarito 4. Vindo aqui para a lousa, nós temos o seguinte. Nós temos o que a questão nos oferece. Ela diz que A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a 52 e que AB é igual a 24. Everton, nesses exemplos, eu preciso saber o valor de A, o valor de B? Não necessariamente. Às vezes a gente desenvolve a fórmula para chegar no resultado e não precisa encontrar o valor dessas incógnitas de forma separada. Então, eu tenho aqui, eu quero encontrar o valor disso aqui, isso aqui é o quadrado da diferença. Eu vou desenvolver o quadrado da diferença para tentar descobrir uma maneira, alguma coisa que facilite esse entendimento. Vamos lá, quadrado da diferença. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Isso aqui é o que eu quero encontrar. Vejam só o que é que acontece. Eu vou reorganizar, como eu reorganizei na questão anterior, para a gente ver se consegue chegar em algum entendimento. A ao quadrado mais B ao quadrado menos 2 vezes AB. Olha que coisa interessante que aconteceu. Eu tenho aqui A ao quadrado mais B ao quadrado, que a questão me dá o valor, e eu tenho aqui AB, que a questão também me dá o valor. Então, eu só preciso desenvolver isso aí. A ao quadrado mais B ao quadrado, ela me diz que é 52 menos 2 vezes AB é 24. 52 menos 2 vezes 24, 48. E o nosso gabarito
é 4, comprovando assim o gabarito que já está exposto na questão. Essa foi a correção do nosso exercício e nós iremos retornar agora para o grupo de WhatsApp para conversar a respeito desse simulado da UBMAP e explicar como é que ele vai acontecer. Caso você tenha ficado com alguma dúvida durante a correção do exercício, esse é o momento de perguntar lá no grupo do WhatsApp. Que Deus abençoe a todos e vamos para o WhatsApp.